Aqui é o professor Flávio. Hoje eu vou resolver com vocês o primeiro exercício da playlist de exercícios sobre lançamento horizontal. É o seguinte, como é o primeiro exercício, a resolução vai ser muito detalhada, contendo aí explicações importantes que serão úteis aí na resolução das questões seguintes. Vamos para o enunciado. Questão 1. Um corpo é lançado horizontalmente com velocidade de 20 metros por segundo, do alto de um prédio de 20 metros de altura. Determine o alcance. Eu tenho um prédio, no caso o corpo vai ser representado pela bolinha de basquete. A primeira coisa que nós temos que fazer é identificar os principais dados da questão. A bolinha ela é lançada horizontalmente com velocidade de 20 metros por segundo. Lembrando que essa velocidade está na horizontal. O prédio ele tem uma altura de 20 metros. Então, essa informação também vai para o campo de dados. O que eu quero calcular? Eu quero saber o alcance da bolinha. Mas, primeiramente, eu tenho que saber o que é o alcance. Alcance é a distância horizontal entre a posição inicial até a posição onde o objeto cai. Então, de acordo com a simulação, o alcance aqui vai ser da parte inferior do prédio até aonde a bolinha caiu. E é esse valor que eu quero saber. Antes de começar a resolução das questões, eu preciso explicar alguns conceitos que serão importantes na resolução. Esse movimento que a bolinha faz, que está representado aí pelo arco pontilhado, ele pode ser dividido em dois tipos de movimento. O movimento no eixo X e o movimento no eixo Y. A velocidade do objeto no eixo X, ela é constante. Se é constante, significa que na horizontal, o objeto ele executa um movimento uniforme. Agora, no eixo Y, a velocidade varia por causa da gravidade. Dessa forma, o objeto ele vai estar executando um movimento uniformemente variável. Então, se eu for calcular qualquer grandeza física no eixo X, o fato da velocidade ser constante, eu vou ter que utilizar as fórmulas do movimento uniforme. Agora, se eu for calcular grandezas físicas em relação ao eixo Y, eu vou ter que utilizar as fórmulas do movimento uniformemente variável, justamente porque a velocidade varia no decorrer do tempo. Pessoal, uma coisa muito importante que vocês têm que saber é o seguinte: essa bolinha que faz essa trajetória, ela percorre duas distâncias ao mesmo tempo. Ela percorre uma distância na horizontal, no eixo X, e uma distância na vertical, que é o eixo Y. O que vocês têm que saber é o seguinte: o tempo que ela percorre a distância X sempre vai ser igual ao tempo que a bolinha percorre na distância do eixo Y. Isso é extremamente importante. Na maioria das questões sobre lançamento horizontal, você utiliza essa informação. Então, o tempo em X é igual ao tempo em Y. Agora que nós sabemos aí todas as informações e todos os dados importantes, vamos conseguir resolver a questão. Então, vamos para a resolução. No eixo X, eu quero saber o alcance. O alcance não é uma grandeza física relacionada ao eixo X? Sim. Então eu vou usar as fórmulas do movimento uniforme. E a fórmula do alcance é A igual a velocidade x vezes o tempo. Só que veja bem, o alcance que eu quero saber, que é representado pela letra A. A velocidade em x eu tenho, é 20 metros por segundo. Falta calcular quem? Falta calcular o tempo. Então, o tempo eu vou conseguir calcular através do movimento da bolinha no eixo Y. Daí eu utilizo a fórmula para calcular a altura do prédio. A fórmula para calcular a altura do prédio é h igual a 5 vezes t ao quadrado. Lembrando que o tx sempre vai ser igual ao ty. Então, se eu achar o tempo no eixo Y, automaticamente eu acho o tempo em x.
e dessa forma podendo calcular o valor do alcance. A altura eu sei que é 20, então vai ficar assim, ó, 20 é igual a 5 vezes t ao quadrado. O 5 ele está multiplicando o t ao quadrado, ele vai passar para o outro lado dividindo, então vai ficar 20 dividido por 5 igual a t ao quadrado. 20 dividido por 5 é igual a 4. Então vai ficar assim, 4 igual a t ao quadrado. O t está elevado a 2. Então vou passar o 2 para o outro lado da equação como raiz quadrada. Então vai ficar assim, t igual a raiz quadrada de 4. Finalizando, t igual a 2 segundos. Conseguimos calcular o valor do tempo. Como o tempo em x é igual ao tempo em y, posso substituir esse valor de 2 na fórmula do alcance. Eu fazendo a substituição vai ficar assim. Alcance é igual a 20 vezes 2. Então, o alcance vai ser igual a 40 metros. Então, dessa forma, conseguimos resolver a questão. A distância da parte inferior do prédio até onde a bolinha caiu foi de 40 metros. Mais uma questão resolvida. Espero que tenham gostado. E se vocês quiserem a resolução de alguma questão específica, coloca aí nos comentários. E é isso aí. Por hoje é só. Até mais.